Olá, pessoal. Vamos dar início agora ao estudo acerca da instauração do inquérito policial. Nós já vimos aí a atribuição para presidir investigação, nós já vimos a possibilidade de indiciamento, de quem é a atribuição para indiciar, a função e a finalidade do inquérito, o conceito do inquérito, as características, as mais diversas características do inquérito policial. E agora nós vamos falar da instauração do inquérito. E aí, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Uma das características do inquérito é que o inquérito, ele é um procedimento discricionário. Quando a gente fala que o inquérito é um procedimento discricionário, isso significa que o delegado de polícia instaura o inquérito e, a partir dessa instauração, os atos que ele vai praticar para apurar a autoria e a materialidade serão discricionários, tá? Então, daqui a pouquinho nós vamos falar do procedimento, e quando a gente fala do procedimento do inquérito, a gente verifica que o artigo 6º do CPP, ele tem 10 incisos. Em cada inciso, uma atribuição do delegado. E aí você vai parar e vai falar, toda vez que o delegado investiga, ele pratica todos esses atos, todas essas diligências que estão elencadas aqui no artigo 6º, a resposta claramente é não. Por que não? Porque ele vai praticar cada um daqueles atos de acordo com a oportunidade e conveniência, tá? Se não for oportuno, se não for conveniente, não vai o delegado ter a necessidade de praticar aquela diligência, tá claro? Então, quando ele tem conhecimento do crime, ele não tem a discricionariedade de instaurar o inquérito ou não. Se os requisitos autorizadores da instauração estiverem presentes, o delegado não tem outra alternativa senão a de instaurar o inquérito, tá claro? Agora, quando os outros requisitos não estão presentes, o delegado de polícia vai instaurar o inquérito se ele verifica, ó, tem elementos, tem autoria, tem materialidade, eu preciso descobrir a autoria, ele vai instaurar. Então, não há uma discricionariedade para instaurar inquérito. Se os requisitos estão presentes, ele tem que instaurar, tá? Então, a discricionariedade não está ligada à atribuição do delegado em instaurar inquérito. A discricionariedade está ligada à diligência, a procedimento que o delegado vai adotar na hora de apurar os fatos, tá ok? Assim como chegou alguém preso em flagrante na delegacia, tá? PM chega com o Fabiano preso e diz, doutor delegado, aqui, ó, encontramos esse rapaz aqui, esse meliante, subtraindo a bolsa da Alice na rua. E aí, o delegado não vai poder olhar para a cara do Fabiano, deixa eu ver se eu vou lavrar o flagrante ou não. Ele vai instaurar. Porque não é discricionário lavrar o flagrante se alguém foi encontrado em flagrante. Se alguém é encontrado em flagrante, é obrigatório que o delegado lavre o auto de prisão em flagrante, salvo em se tratando de infração penal de menor potencial ofensivo, caso em que, ao invés de lavrar o flagrante, ele vai, na verdade, instaurar, lavrar o que a gente chama de termo circunstanciado de ocorrência, tá claro? Mas o que ele não pode é deixar de agir, ele vai ter obrigação de agir, tá? Então, dito isto, instaurar inquérito não é discricionário, tá? O procedimento do inquérito é discricionário, mas instaurar um inquérito não. Se os requisitos estão presentes, o delegado não tem outra alternativa. Deve o delegado de polícia instaurá-lo, tá? Não pode simplesmente, vou instaurar ou não. Não é assim, tá? Bom, dito isto, é necessário entendermos o seguinte. Para que o delegado instaure o inquérito policial, é imprescindível que ele tome conhecimento da ocorrência de um crime. Se não tiver ocorrido crime, não tem por que instaurar um inquérito, tá claro? Então, para que o delegado instaure o inquérito, ele tem que tomar conhecimento da ocorrência de um crime. E aí ele vai instaurar esse inquérito. E para instaurar, não basta tomar conhecimento da ocorrência. É necessário que ele verifique
qual a ação penal para o crime que ele tomou conhecimento, tá? Então, se o crime que ele tomou conhecimento é de ação penal pública, incondicionada, se o crime é de ação pública condicionada ou se o crime é de ação penal de iniciativa privada. Verificado qual é o tipo de ação penal, aí sim o delegado já sabe o meio pelo qual ele vai instaurar o inquérito. Então, o inquérito, ele é, como nós já sabemos, um ato, um procedimento administrativo. Então, a gente tem que se deter a dois aspectos da instauração. Ele é um ato, na hora de instaurar, vai ser um ato administrativo formal, onde o delegado vai instaurar por meio de uma portaria, pelo auto de prisão em flagrante, por exemplo, e o motivo que leva a autoridade a instaurar. Ele vai tomar conhecimento da notícia do crime. Para além dele tomar conhecimento da notícia do crime, importa ele também analisar se o crime do qual ele tomou conhecimento é de ação pública ou privada. E quando se trata de ação pública, ele ainda precisa saber se trata de ação pública incondicionada ou se trata de ação pública condicionada. Tá claro? Porque se for ação pública incondicionada, ele vai, inclusive, poder agir de ofício. Se a ação for pública condicionada, ele só pode agir se as condições estiverem presentes. Então, ele toma conhecimento do crime e verifica qual é o tipo de ação. Agora, como ele toma conhecimento do crime? E aqui vai aquela dica que todo profissional do direito que atua na advocacia tem que saber. Em delegacia de polícia, não se faz denúncia, não se faz queixa. Porque denúncia é a petição inicial da ação privada. Ou, perdão, da ação pública. Olha eu falando ação privada aqui para vocês. Da ação pública. Denúncia é a petição inicial da ação pública. Promovida por quem? Pelo Ministério Público, tá claro? Já a queixa é a petição inicial da ação, agora sim, da ação privada. E aí quem oferece? É o próprio ofendido, tá? Só que denúncia, como é a peça que inicia a ação pública e queixa é a peça que inicia a ação privada, ela nunca é feita numa delegacia. Ela é feita em juízo. Ela vai para um juiz. Se o juiz receber essa denúncia, essa queixa, inicia-se a ação penal para lá no futuro ela se encerrar com uma sentença. Tá claro? Aí lá no futuro ela se encerra com uma sentença. Então, a denúncia e a queixa são peças que iniciam a ação pública. Então, eu não posso ir para a delegacia e fazer uma denúncia, porque eu não estou na delegacia iniciando uma ação pública. E eu não posso fazer uma queixa, porque eu não estou na delegacia iniciando uma ação privada. A denúncia e a queixa são peças iniciais de uma ação que são propostas perante o juiz, o juízo competente. Tá claro? Na delegacia de polícia, eu não quero instaurar ação, eu não quero instaurar processo. Na delegacia de polícia, eu quero instaurar o quê? Eu quero instaurar inquérito. E se a minha finalidade é instaurar inquérito policial, eu vou fazer uma notícia-crime, tá ok? Notícia-crime, ela é dada para dar início ao inquérito policial. Então, quando eu vou a uma delegacia de polícia, eu faço uma notícia-crime. E aí você sabe que o povo do direito adora um latim, né? Você sabe disso. E aí, então, essa notícia-crime vai ser chamada de notitia criminis.
A notícia crimes nada mais é que a notícia do crime levada a conhecimento da autoridade policial para que esta, a partir da notícia, inicie as investigações. Então, em delegacia de polícia, eu não faço denúncia, eu não faço queixa, eu faço uma notícia crimes. Eu faço uma notícia crime, tá? Bom, a notícia crime, ela é o conhecimento espontâneo ou provocado por parte da autoridade policial acerca de um fato delituoso. Então, como que o delegado toma conhecimento da infração penal? Por meio da notícia crime. Então, através da notícia, ele toma conhecimento de uma infração penal e aí então ele investiga. Como essa notícia crime chega ao conhecimento do delegado? Ela pode chegar ao conhecimento do delegado de forma espontânea, ela pode chegar ao conhecimento do delegado de forma provocada. Então, qual é a forma que a notícia crime chega ao conhecimento do delegado? Classifica-se quanto a forma pela qual o delegado toma conhecimento. A notícia crime vai classificar-se em notícia crime espontânea, direta, imediata. Quando que a gente tem a notícia crime espontânea, direta ou de cognição imediata? Cognição significa conhecer. Como que o delegado conheceu daquele crime, como que ele tomou conhecimento daquele crime. Ele tomou conhecimento daquele crime de forma espontânea, imediata, diretamente. E o que é isso, Josiane? É quando o delegado toma conhecimento da notícia através de suas atividades rotineiras, através de suas próprias atribuições. Quando ele, delegado, sem que ninguém noticie, no exercício da sua função, ele toma conhecimento da infração penal, a gente chama isso de notícia crime espontânea, de notícia crime direta, imediata, porque ninguém foi à delegacia de polícia noticiar o fato para o delegado. Ninguém chegou e falou, doutor delegado, aconteceu isso. Entenderam? Ele tomou conhecimento do fato através de quê? De suas atribuições. E se ele, através de suas atribuições, sem interferência externa, ele toma conhecimento, notícia crime espontânea, direta, imediata, tá? Agora, pode acontecer do delegado tomar conhecimento do crime em razão de alguém noticiar para ele a infração penal. Então, eu sou vítima de um crime de estelionato, então eu vou à delegacia de polícia e noticio o crime de estelionato, tá claro? Eu noticio o crime de estelionato. Se eu noticio o crime de estelionato, então, o que acontece? O delegado de polícia não tomou conhecimento do crime através de suas atividades rotineiras, pelas atuações dele. Mas porque eu fui lá e noticiei, então eu estou provocando. Quando eu vou a uma delegacia e noticio que eu fui vítima de um crime de estelionato, o que eu estou fazendo? Eu, Josiane, estou provocando a atuação do delegado de polícia. Então, a notícia crime, ela é provocada, indireta ou de cognição imediata. Cognição imediata é porque ele conheceu do crime não através da atividade dele rotineira, mas porque alguém foi até ele, noticiou o fato, provocou para que ele agisse. Quando a autoridade policial toma conhecimento do fato, né, com requerimento da vítima ou de quem possa representá-la, requisição do juiz ou do MP, representação do ofendido, requisição do ministro da Justiça nos casos de ação pública condicionada. Aí ele está sendo provocado a agir, tá claro? Porque alguém foi até ele e noticiou. Então, quanto à forma, a notícia crime pode ser imediata, espontânea ou direta, provocada, indireta ou mediata, tá? E ela ainda pode ser de cognição coercitiva. A cognição coercitiva tomou conhecimento de forma coercitiva quando há a situação de
flagrante delito. Se a autoridade policial toma conhecimento do fato criminoso porque o autor do crime lhe é apresentado em situação de flagrante, a gente tem a cognição coercitiva. Tá claro? Então, quanto à forma, a gente já sabe que a notícia crime pode ser de cognição imediata, mediata ou coercitiva. Agora, quanto a quem noticia, tá? Não é a forma, aí aqui, ó. Quanto a quem noticia o crime, a notícia pode ser chamada de notitia criminis e de delatio criminis. A delatio criminis, ela é chamada de delatio por quê? O artigo 5º parágrafo 3º do CPP, ele vai dizer para a gente o seguinte: qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento de uma infração penal, de ação penal pública incondicionada, pode noticiar o fato ao delegado de polícia. Quando qualquer pessoa do povo que tomar conhecimento de um crime de ação penal pública incondicionada noticiar o fato ao delegado, isso já vai fazer com que o delegado de imediato instaure o inquérito? Não. Aí o delegado de polícia, diante dessa delatio criminis, que nada mais é que um requerimento de qualquer pessoa do povo, o delegado vai instaurar um procedimento chamado verificação de procedência das informações, tecnicamente apelidada de VPI. O que é a VPI? A VPI é essa verificação de procedência das informações. Essa VPI, essa verificação de procedência das informações, ela vai fazer com que o delegado verifique se aquela informação que qualquer pessoa do povo deu acerca de um crime de ação pública incondicionada, do qual ele não é parte, tanto que ele é qualquer pessoa do povo, ela é procedente. Se a VPI for procedente, o delegado defere a instauração do inquérito. Se o delegado analisar a VPI e ela for improcedente, o delegado indefere a instauração do inquérito. Tá claro? Ele indefere a instauração do inquérito. Então, quando a VPI ela é procedente, o delegado defere a instauração do inquérito. Quando a VPI é procedente, ele defere. Tá claro? Então, o que é uma delatio criminis? É o que a gente chama de notícia crime dada por qualquer pessoa que não guarda nenhuma relação. Essa notícia crime que qualquer pessoa dá, ela pode dar se identificando, a pessoa pode se identificar quando dar essa notícia crime, e ela pode não se identificar. Se ela não se identifica, a gente tem uma notícia crime anônima, também chamada de notícia crime inqualificada.
Porque a gente não sabe quem deu essa notícia, né? Então, a notícia crime anônima, a notícia crime inqualificada, ela é uma possibilidade de delácio criminis. Por quê? Porque a delácio criminis é quando qualquer pessoa do povo noticia um crime de ação penal pública incondicionada. Tá claro? Então, a pessoa pode dizer, olha, eu sou a Josiane e aqui na Rua das Tangerinas, número 157, o Biano acabou de assaltar o Zezinho. Pronto. Eu noticiei o fato, eu me identifiquei, mas o que eu tenho a ver com esse fato que aconteceu? Nada, eu sou um terceiro. Então, eu estou fazendo uma delácio criminis. Agora, se eu fizer um disco de denúncia, olha, na Rua das Tangerinas, número 157, o Fabiano acabou de assaltar o Joãozinho. Acabou. Mas eu não me identifico. Então, essa é uma delácio criminis, uma notícia crime anônima, uma notícia crime inqualificada. Seja ela anônima ou identificada, o delegado vai instaurar uma VPI. Ela autoriza a instauração da VPI nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º do CPP. Agora, se seja ela anônima ou não. Quando se fala em notícia crime, essa notícia, ela pode ser dada pelo próprio ofendido, pelo seu representante legal, ela pode ser dada pelo juiz, pelo MP ou pelo ministro da Justiça. Quando a notícia crime é dada pelo juiz, MP ou ministro da Justiça, a gente diz que eles fizeram uma requisição. Quando a notícia do crime é dada pelo ofendido, a gente diz que ele fez um requerimento. Quando se tratar de ação pública incondicionada ou de ação penal de iniciativa privada. E diz que ele fez uma representação quando o crime for de ação penal pública condicionada. Tá claro? Então, a notícia crime, quanto à forma, ela pode ser de cognição imediata, direta ou espontânea. De cognição provocada, indireta ou mediata, e de cognição coercitiva. A cognição coercitiva é quando a gente verifica o quê? Que houve o flagrante. Quando ela é de cognição provocada, indireta ou de cognição imediata, como está aí para vocês, a gente, além de saber, a forma foi essa. Agora, nessa forma, quanto a quem noticiou, essa notícia vai ser classificada em delácio e em notícia. Tá claro? Notícia crime. Quando quem noticiou foi o ofendido, seu representante legal, o MP, o juiz ou o ministro da Justiça, e delácio quando quem noticia é qualquer pessoa do povo, ok? Bom, tomando isso por base, já sabemos que a delácio criminis, agora aqui, ó, bonitinho para vocês virem, vai dar origem à instauração de uma VPI. Tá? Então, além das modalidades, notícia crime de cognição imediata, mediata ou coercitiva, a notícia pode chegar por meio de uma delácio, que só se admite nos crimes de ação pública incondicionada. Bom, a delácio, ela pode ocorrer em qualquer crime de ação pública incondicionada, condicionada ou privada. Porém, como é qualquer pessoa noticiando, ela só vai autorizar o delegado a agir quando se tratar de ação pública incondicionada. Tá claro? Então, o legislador, no artigo 5º, vai dizer para você o que nós vamos colocar aqui agora. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial. E esta, ou seja, a autoridade policial, verificando a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. Se verificar que é improcedente, não instaura. Aqui, entenda o seguinte, o legislador, ele vai falar para você, verificando que o crime é de ação pública. Quando o crime é de ação pública, ele pode ser de ação pública incondicionada e de ação pública condicionada. Aqui, leia-se, ação pública incondicionada.
E por quê, Josiane? Aqui não está escrito incondicionada. De onde você está tirando esse incondicionada? Eu estou tirando esse incondicionada dos demais parágrafos do artigo 5º. Por quê? Porque se o crime for de ação pública incondicionada, o delegado pode agir independentemente de manifestação de vontade da vítima ou de quem quer que seja. Agora, se esse crime aqui noticiado por qualquer pessoa do povo for de ação pública condicionada, o delegado não vai poder agir nem para instaurar a VPI. Por quê? Porque quando a ação é pública condicionada, o delegado só pode agir se a vítima representar ou se o ministro da Justiça requisitar. Sem essas duas condições específicas de possibilidade, ele não pode agir. Então, por obviedade, aqui só se pode agir se a ação for pública incondicionada, tá? Então, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal que caiba à ação pública incondicionada, já coloque isso aí no seu material de estudo, para você nunca cair na besteira de noticiar e querer que o delegado age quando a ação for pública, condicionada ou privada, por meio de delácio, só com notícia crime específica, tá claro? Comunicá-la à autoridade policial e esta, ou seja, esta significa o delegado de polícia, verificando a procedência da informação, mandará instaurar um inquérito. E se verificar a improcedência, ele não instaura o inquérito. Tá claro? Se entender que a notícia é improcedente, não instaura o inquérito. Comum assim. Beleza? Bom, continuando aí, ainda na nossa informação sobre a notícia crime, a delácio, ela pode, como nós já vimos, ser dada e a pessoa se identificar. Ela se qualificar, ela dizer o nome, né? Tudo isso. Mas ela pode ser sem identificação. Se ela é sem identificação, ela é o que chamamos de notícia criminis inqualificada. Então, a notícia criminis inqualificada nada mais é que a denúncia anônima, que é a notícia anônima. Pode-se instaurar um inquérito com base em notícia anônima? Não. É necessária a verificação da procedência das informações. Aí nós vamos colocar aqui, ó, regra. Por que regra? Porque você vai pensar o seguinte: liguei para a delegacia, fiz uma notícia anônima, o delegado vai instaurar inquérito? Não, tá? Não. Mas eu mandei anonimamente para a delegacia de polícia um contrato onde se verifica o crime de estelionato, um crime contra a ordem tributária. A materialidade do crime está ali. O delegado não sabe quem mandou, porque foi enviado de forma anônima. Mas a materialidade do crime está presente ali, não é apenas um disse que está acontecendo. Nesse caso, o delegado instaura o inquérito? Aí sim, tá? Se com a notícia anônima, se com a delácio já foi entregue a materialidade do crime, aí o delegado, ele vai, na realidade, instaurar um inquérito apenas para apurar a autoria. Só que isso é comum de acontecer? Não. Normalmente, anonimamente, a pessoa faz um disque denúncia, ela liga e dá uma notícia e tal. Mas é óbvio, se eu mando um acervo de provas para a delegacia de forma anônima, a materialidade está ali evidenciada, o delegado vai instaurar um inquérito, que agora ele não vai nem apurar o crime, ele só vai apurar quem foi o autor, tá? Mas isso seria uma situação inusitada, uma situação excepcional. A regra é que, normalmente, não se instaura inquérito com notícia anônima, tá claro? Bom, de forma que, e detalhe, tá? E detalhe, é necessária a verificação. A VPI, em razão da delácio, só é possível nos crimes de ação penal pública incondicionada, tá? A delácio não autoriza a instauração da VPI em crimes de ação
penal pública condicionada, nem de ação penal de iniciativa privada. E por que que aqui não se admite nessas hipóteses? Por um motivo muito simples. Quando se trata de infração penal de ação pública condicionada ou de ação penal de iniciativa privada, o delegado só pode agir mediante manifestação de vontade, porque se a ação é penal pública condicionada, depende sempre de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido. Então, ele não pode agir porque qualquer pessoa do povo noticiou. E quando a ação penal é de iniciativa privada, ele só pode agir se houver requerimento do ofendido. Tá claro? Ele só pode agir nessas circunstâncias. Tá claro? Bom, dito isto, a gente encerra esse bloco aqui e no próximo a gente vai falar exatamente de como o delegado instaura o inquérito nos crimes de ação pública incondicionada, condicionada ou privada. Até lá.